Oi, Trali. Olha, como uma autoridade da Casa Branca tinha dito, né, veria tanta ação e foi tanta informação nessas primeiras horas, né, nos primeiros minutos, na verdade, desde que Donald Trump entrou no Salão Oval, que todo mundo ainda está digerindo. Eu estou até agora recebendo mensagem de jornalistas americanos, europeus, de várias partes também, falando, está todo mundo ainda digerindo e as notícias ainda estão saindo, né, porque teve muita informação nessas primeiras horas. A gente ficou ali no Salão Oval, Trali, por 50 minutos. A gente entrou ali para assinatura de decretos. Eles chamaram os jornalistas para assinatura de decretos, o que a gente já sabia que seria uma avalanche de ordens executivas, e foi realmente, a gente chegou lá, tinha em cima da mesa um monte de pasta, cada um decreto. Na saída até perguntei, depois fala pra gente, por favor, quantos foram, e até agora ninguém confirmou exatamente o número exato de decretos, mas foram dezenas, quase 100. Então, e nesse momento, enquanto ele assinava ali os decretos, ele começou a responder pergunta dos jornalistas. A gente perguntou sobre tudo. A primeira pergunta que eu fiz para ele ali foi uma das primeiras, foi depois que ele assinou o primeiro decreto, que foi ligado ao que ele chama, né, de invasão na fronteira sul, e eu perguntei o que deixava ele confiante sobre esses decretos, né, de imigração, se eles não vão ser bloqueados na justiça, como já aconteceu várias vezes e como já está acontecendo. A gente está vendo aí sobre essa questão da naturalização de filho de imigrantes. E ele falou que ele achava que deu uma resposta vaga, que achava que não ia acontecer porque a ordem estava muito estabelecida. Eu perguntei também para ele até qual era a maior ameaça à segurança nacional do país, né, qual era a prioridade da política externa, e ele falou que a prioridade é manter os Estados Unidos seguros. A gente sabe que o último governo dele e também de Joe Biden, a China é colocada como uma das principais ameaças de longo prazo aos Estados Unidos. E daí perguntei sobre líderes, com quem ele falaria primeiro. Ele voltou a repetir que já falou com Trudeau, chamou Trudeau de novo de governador, né, o primeiro-ministro do Canadá. Daí perguntei qual país ele visitaria antes. Ele lembrou da tradição que normalmente é Reino Unido, mas que no primeiro governo dele ele foi primeiro para a Arábia Saudita, porque ele tinha conseguido um acordo lá bilionário com a ditadura saudita. Daí perguntamos sobre as guerras, como você estava falando, né? Porque durante a campanha, várias vezes, ele falou que ia acabar com as guerras no primeiro dia. E daí eu perguntei para ele como é que ele vai convencer, como é que ele pode acabar em um dia, como é que ele vai convencer Vladimir Putin a acabar com a guerra ali na Ucrânia. E daí ele falou que Putin destruiu a Rússia e que ele espera se dar bem com Vladimir Putin, até falou que pretende falar e se encontrar com ele. Então foram muitas perguntas. Uma que está repercutindo bastante também na imprensa internacional foi a pergunta que eu fiz sobre o cessar-fogo de Gaza, que começou a ser implementado aí no domingo, né? Perguntei para ele se ele estava confiante que ia manter, que esse acordo ia para frente. Ele falou que não estava confiante, falou da destruição em Gaza. Daí também perguntei se ele ia ajudar a reconstrução da região. Ele falou que talvez, e sobre o futuro ele falou apenas que certamente as pessoas que estavam lá antes não podem administrar o lugar. Então foram várias perguntas, também perguntei de TikTok, perguntei para ele sobre a Organização Mundial de Saúde também, e nessa resposta da Organização Mundial da Saúde, por que tirar, eu perguntei, você foi presidente, né, durante a Covid, o senhor não acha que é importante ter uma organização para coordenar uma resposta global, Trali? E daí ele falou assim que sim, que é importante, mas ele terminou de novo com aquela mensagem: na América em primeiro lugar, diz que a Organização Mundial de Saúde está enganando os Estados Unidos, que todo mundo está, e que isso então vai acabar. Daí ele terminou a coletiva, logo depois ele foi para os bailes, foram 3 bailes ainda, quando ele fez a dança com a primeira-dama, diante de grandes multidões muito diversas, e a gente acompanhou tudo isso também, acabou à noite, bem tarde, cheguei em casa quase 3 horas da manhã, Trali.